O Spellbinding Circle Trademark mandou aqui também a contribuição e falou que Pilatos bíblico versus Pilatos histórico. Tá, esse é um tema interessante também, né? Mas que eu não estou capacitado aqui para te responder isso de supetão. Mas a pergunta eu imagino que seja o contraste, né, em que há sobre a representação sobre Pilatos na Bíblia e na história. O que eu sei assim de forma mais ampla é que Pilatos é apresentado na documentação histórica não bíblica, né, que não está, excetuando-se os evangelhos que a gente conhece, tanto canônicos quanto apócrifos, Pilatos é visto como uma figura altamente autoritária e que agiu de forma bastante rigorosa e violenta na repressão de movimentos locais ali na província da Judéia. E os evangelhos apresentam Pilatos como uma figura bastante quase que pacifista, né? Ele não quer de forma alguma executar Jesus, porque ele não vê nada de errado em Jesus, e aí a multidão pressiona Pilatos para executar Jesus, e aí Pilatos lava as mãos, né? Fala assim, isso aí então eu deixo com vocês, e a multidão fala assim, de fato, né, caia sobre nós o sangue dele, assume totalmente a responsabilidade e exime Pilatos de qualquer responsabilidade pela execução de Jesus. Então você tem uma imagem de Pilatos muito mais positiva nos evangelhos do que nos documentos históricos em geral. E aí qual que é mais fidedigno, né? A gente poderia pensar que há um certo interesse nos evangelhos de não colocar o Império Romano como um inimigo, por várias razões, por exemplo, fazer com que a religião prospere dentro do próprio Império Romano. Ter um perfil mais conciliatório em relação ao Império Romano, de forma a impedir, a não motivar perseguições contra o cristianismo emergente. Né? Então Pilatos passa a ser essa figura que não é um inimigo declarado, mas sim as lideranças judaicas, contra as quais os cristãos ali do emergentes estão em confronto direto. E é interessante observar também que em evangelhos apócrifos posteriores, a figura de Pilatos é cada vez mais inocente e a figura dos líderes judaicos são cada vez mais hostis. Então, um exemplo disso é o chamado Evangelho de Pedro, que é um evangelho que foi encontrado no Egito no final do século XIX, na cidade de Akhmin. É uma história interessante, inclusive, que é um evangelho que foi encontrado numa tumba com um corpo, né? Tinha esse corpo numa tumba em Akhmin, uma tumba provavelmente do sexto século depois de Cristo, e estava com esse evangelho do lado. Na verdade, ele estava com um volume do lado com 4 livros, que é o livro de Enoque, parcialmente, né? Partes do livro de Enoque, parte do Apocalipse de Pedro, parte do Evangelho de Pedro e parte de um outro texto lá meio sobre um mártir. São fulano de tal, que eu não lembro quem que é agora, São Juliano, não lembro agora. E aí no Evangelho de Pedro é curioso, porque o Evangelho de Pedro conta a cena da crucificação e ele exime completamente Pilatos da crucificação, ao ponto de falar que Pilatos não conduziu o processo, que na verdade Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, que por Jesus ser galileu, assumiu ali a responsabilidade, e aí Herodes é que condena Jesus, e são os homens de Herodes, então homens judeus, que torturam Jesus, que cospem na cara de Jesus, que flagelam Jesus, que colocam Jesus na cruz. Não são os romanos. Os romanos são totalmente excluídos aí de qualquer responsabilidade, tanto os soldados quanto as autoridades. Né? Então é curioso isso, né? Porque a gente vê de fato no início do desenvolvimento do cristianismo essa hostilidade cada vez maior entre judeus e cristãos. A gente poderia até dizer entre judeus, entre judeus, entre cristãos e outros judeus, né? Porque o cristianismo ainda não está totalmente dissociado do judaísmo nesse período. E os romanos cada vez mais, uma abertura cada vez maior aos romanos. Mas enfim, isso aí fica para depois a gente fazer um vídeo específico sobre isso, né, sobre essa diferenciação cristianismo e judaísmo, e sobre Pilatos histórico, e sobre o Evangelho de Pedro. Né? Tiago mandou também uma contribuição, falou assim, devia falar do fim dos apóstolos, todos os 12. Ah, sim, esse é um tema interessante, né? Se você diz a morte dos 12, aí você inclui o Matias ou o Judas dentre os 12? Porque o Judas é um dos poucos que a gente ouve falar da morte nos textos que entraram no Novo Testamento. A maioria da descrição das mortes dos apóstolos, os martírios, né, estão em textos que são especificamente narrativas de martírios,
agiológicas, né, textos sobre santos, personalidades heróicas da fé, que são tradicionais, né? A gente não tem nem no Novo Testamento, nem em documentação não cristã, pelo menos que eu tenha notícia, informações sobre a morte de nenhum dos apóstolos, né? Mas isso de fato há uma tradição relativamente antiga, que o Eusébio de Cesareia cita algumas fontes antigas do segundo século, pelo menos, que falam sobre a morte dos apóstolos. Seria um tema interessante até para falar isso, né? Falar sobre essas narrativas tradicionais e de onde vem cada uma delas, de onde que essas informações são obtidas, né? Como é que elas se tornaram cristalizadas, né, na tradição da igreja, principalmente da igreja católica e ortodoxa, né? Eu acho que no protestantismo nem é muito uma pergunta muito colocada, né? Não sei. Essa questão da morte especificamente de cada um dos apóstolos, né? De Pedro crucificado de cabeça para baixo e por aí vai, né? Mas é um tema interessante, sim.